Rapaz, vamos ver então o que o Pitbull, Felipe Melo, falou do Verdão. Ele falou do Palmeiras aí após a grande vitória do Verdão contra o Internacional. O Palmeiras está embalando aí, engrenando para valer no Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like, prepara o comentário aqui, hein? Para ver se você concorda ou não aí com o homem. E vamos ver o que o Pitbull, Felipe Melo, falou do Verdão. E falando dos líderes, né? Já eram na rodada anterior e seguem depois de resultados muito impactantes. O Flamengo pelo volume de gols, a goleada em cima do Juventude, e o Palmeiras pela dificuldade do adversário, que é encarar o Internacional no Beira-Rio. O Internacional já enfrentou 2 concorrentes diretos ao título, o Flamengo no Maracanã empatou e ontem recebeu o Palmeiras, que vinha de 4 vitórias seguidas, somando todas as competições. E o Flamengo fez o que fez contra o Juventude. Alguém surpreende? Alguém aqui fica surpreso em ver o campeonato já na terceira e na quarta rodada, né? Nas 2 últimas, com o Flamengo e Palmeiras na ponta? Algum tipo de surpresa para vocês ou posso dizer que está dando zero, né? O lógico? Até porque estavam, né, numa prévia de quem ia brigar por título, essas 2 equipes, né? Eu me lembro que a gente fez uma seleção aqui, André, que o Palmeiras não estava numa boa fase, né? Eu me lembro que eu falei o seguinte, azar de quem pensar que o Palmeiras vai fazer... É o momento que estava passando, de transição do time, do próprio Abel, com tudo isso. E ontem deu a demonstração realmente que voltou aquele Palmeiras, né? Muitas vezes não joga bem e ganha. Ontem jogou bem e ganhou. E nada... Porque do outro lado tinha simplesmente... Porque muitas vezes o Inter dentro de casa, quando não tinha um time tão bem posicionado, tão bem organizado como agora... Não era uma tanta dificuldade. Lógico, sempre dentro do Beira-Rio existe uma dificuldade. Mas no momento que atravessa o Inter, né? Você ganhar lá dentro com a autoridade que ganhou o Palmeiras, não é para qualquer um. E caiu o último invicto da Série A do nosso futebol, que era o Internacional, com esse recado que o Palmeiras deu. Surpreende ver os 2 times na ponta? Alguém tá dando a lógica? Nenhuma surpresa. Eu tava vendo, acho que parece que desde 2018 para cá, tirando o Atlético Mineiro e o Botafogo que ganharam, é só Flamengo e Palmeiras, né? Então, assim, são os 2 clubes mais fortes, com um elenco muito forte. E eu gosto de falar da palavra riqueza, né? Riqueza de ideias. Assim, como são fortes, né? Como tem saída de bola, como tem jogo com bola no pé, jogo com bola longa, tem tudo, os caras têm tudo. Então, assim, tudo tende realmente a Flamengo e Palmeiras brigarem até o fim. Claro que a gente está vendo aí, o Fluminense está encostando, está chegando, está melhorando, né? Pode ter um clube ou outro que vai chegar, mas acho que não vai fugir disso, não. A grande questão para mim são os elencos, né? Porque se você olha no geral do futebol brasileiro, talvez o Botafogo chegue perto, mas não é na mesma prateleira, na minha visão. Vai precisar de uma janela como o elenco do ano passado era. Sim, o desse ano claramente está abaixo. Eu penso que o Botafogo hoje, para propor jogo, tem um time até bom tecnicamente. Assim, você é ousado em falar que para propor jogo é até melhor. Agora, aquela solidez defensiva do Botafogo, aquela pegada dentro de campo, aquilo se perdeu. Não consigo entender, mas não tem hoje. E na hora que começar a rodar, porque vai ter que rodar. O Flamengo ontem rodou. Assim como tinha rodado contra o Central. O Palmeiras também rodou. O Palmeiras está jogando sem o Veiga. O Giai foi o lateral direito ontem. Fez uma grande partida, inclusive. Né? E não até pouco tempo, era a terceira opção para ser lateral direito do Palmeiras. Vitor Roque é titular há pouco tempo. O Paulinho está chegando, entrou ontem. Aníbal Moreno estava no banco, foi titular ontem, então... Que muda o jogo, né? Muda o jogo. É o que falta aí, a gente vai falar daqui a pouco de São Paulo, mas é o que falta pro São Paulo, o Aníbal Moreno, né? Que é aquele 5 cão de raça, o cara que faz o carregador de piano, faz o trabalho sujo, e o Palmeiras tem isso, o Palmeiras tem atleta de centro-campo que é técnico e tem outro atleta que faz o trabalho sujo. E ontem... O Aníbal Moreno foi um cara que ajudou pra caramba. Ontem, assim, o jogo pra mim foi fantástico, uma batalha tática. Assim, é bom falar também do campo ontem. O Beira-Rio, um tapete, o futebol para ser jogado tem que ter um tapete. Então, parabéns ao Inter pelo campo que tem. Assim, eu assistindo o jogo, muitas vezes, principalmente no final do jogo, eu falei, caramba, tá nível Europa. O ambiente está realmente bom. O próprio juiz foi, ao meu ver, foi bem também ontem no jogo. Assim, foi uma batalha tática. Um time que tem uma ótima saída de bola, como o Inter. Um outro time que, na transição muito rápida, uma solidez defensiva muito forte, que é o Palmeiras. Então, assim, foi muito bom o jogo de ontem. Em relação, você estava falando ao Botafogo e o São Paulo ontem,
para quem estava assistindo o jogo, era uma maravilha. Por quê? O jogo era totalmente aberto o tempo todo. O Rafael ontem fez 2 ou 3 defesas daquelas chamadas impossíveis. Mas isso não é uma virtude, isso é um defeito. Porque você pode, como o Palmeiras, por exemplo, ter essa solidez e, ao mesmo tempo, você ter um repertório de saída de bola, de jogadas ofensivas. Esse é o ideal, né? E eu acho que ontem o Flamengo, mesmo com a fragilidade do Juventude, porque jogou de uma forma diferente. Porque o Juventude dentro de casa é outra história completamente diferente, né? E o Flamengo mostrou exatamente isso, uma solidez. A história da recomposição, para mim, Felipe, hoje é fundamental. Se você perdeu a bola lá na frente, você tem que ter pelo menos 7, 8 jogadores atrás da linha da bola. Se você não tiver com adversário com qualidade, você vai sofrer. A gente vai sair do passeio do Flamengo para o recado que o Palmeiras deu ontem, aliás, vem dando, porque o Palmeiras chegou à 5ª vitória seguida, mas o recado agora não é só de resultado. Porque essa sequência começa com o Palmeiras vencendo jogos sem convencer tanto. Agora ele vem de 2 vitórias, que tecnicamente não tem um ai para falar do Palmeiras, né? O que ele fez com o Corinthians sábado em Barueri e ontem vai visitar o Internacional e volta com os 3 pontos, derrubando o último invicto. Vamos falar dos recados que o Palmeiras tem passado, Coutinho? Vamos lá, assim, primeiro assim, além do recado, é ver o quanto esse time é traiçoeiro, né? Ontem, se você pega o primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor que o Inter no primeiro tempo. O Inter basicamente não conseguia se aproximar da área do Palmeiras pela forte marcação que o Palmeiras fazia. O Felipe conhece bem o estilo de marcação, trabalhou com a Abel lá. Encaixe e perseguição, né? Geralmente você tem o alvo que cai no seu setor, você vai acompanhar até o final da jogada. O Inter só conseguia avançar basicamente quando o Fernando recebia essa bola, porque geralmente o encaixe dele era o Estevão, que não tem tanto poder de marcação assim. Mas quando chegava na zona do Richard Rios ou do Aníbal Moreno, a jogada era controlada. No segundo tempo, o Inter melhora. Se você pega o início do segundo tempo, os primeiros 20 minutos, o Palmeiras não tinha chegado no campo do Inter ainda. Basta um ataque, uma jogada. O Richard Rios atropela o Bernabé num duelo pelo lado direito e cruza para o Facundo Torres fazer o gol. Depois o Estevão ainda perde um gol num contra-ataque, né? Poderia fazer o 2-0. E o Inter naturalmente vai pressionar, porque tem muita qualidade. Você não vai controlar um time desse o jogo inteiro. Mas além do recado, né, de ser um time altamente competitivo, dentro do estilo que mais caracterizou o Palmeiras nesse período do Abel, é um time muito traiçoeiro e que cada vez mais está ganhando qualidade na frente. Vitor Roque fez um bom jogo de novo ontem. Paulinho entrou no segundo tempo mais uma vez, quase faz um gol, né? Por pouco ali o gol foi anulado por impedimento, né? Maurício voltando, muito bem lembrado. Quem tá jogando muito é o Richard Rios. Muita bola. Ontem ele foi o melhor em campo pra mim. Ontem ele já vem jogando essa jogada mais ou menos aí, inclusive, obviamente que não teve o embate ali entre o lateral, mas o gol que o Palmeiras faz contra o Flamengo, o primeiro gol na final da Libertadores, foi uma jogada assim, que o Mike ele chega em profundidade, né, ataca a bola, uma bola direta do Gustavo Gomes, a bola em profundidade, é uma jogada muito bem trabalhada pelo Palmeiras, né, o Palmeiras que hoje está tendo também essa arma de mais posse de bola, porque tem um time mais técnico, mas nunca perdendo o que o Palmeiras tem de melhor, né? Que é essa bola em profundidade, né? O primeiro gol é isso. Uma bola em profundidade do Gustavo Gomes, o Richard Dias que atropela, cruza e o gol do Palmeiras. Foi pênalti, Coutinho? Eu achei. Acho que o Richard Dias, ele resvala com a chuteira na cabeça. Foi imprudente, né? Não deram esse pênalti. Uma coisa que o Palmeiras voltou, que a gente até tinha comentado aqui, André, que foi o perde pressiona. Ontem voltou a fazer isso. Eu acho que isso tem muito a ver com o Gustavo Gomes. Porque o Gustavo é o cara que comanda um pouco toda a ação quando o Palmeiras está sem a bola. E ontem o Palmeiras voltou um pouco a fazer isso. Ainda não naquele nível lá de 22, 23. Mas ontem já voltou a fazer esse tipo. É aquela história, Felipe, que eu digo. Hoje, antigamente a gente dizia que o melhor defesa é o ataque. Hoje, o melhor ataque é a marcação. Exatamente. Hoje os times que marcam, que recompõem, têm uma vantagem muito grande, principalmente quando você tem jogadores com qualidade técnica. E o Gustavo Gomes, que ele faz muito. É um cara que sai muito com a linha, né? Então ele é o cara que... Ele é o primeiro cara para diminuir ali. Então ele diminui ali. Ele saindo, automaticamente, quem está na frente dele, se ficar parado, eles vão atropelar. Então o cara vai saindo. Por isso, realmente, falar como o em falou. Milimétrico o impedimento. Milimétrico. Não, cara, assim, a gente tá falando dos recados, né? Eu acho assim, ó. Por que
a gente trata com uma régua diferente tropeços do Palmeiras ou do Flamengo do que de outros clubes? Porque a gente sabe que esses times têm de onde tirar. Então o Palmeiras não vinha bem na temporada, mas estava sempre ali nas cabeças, mesmo mal tecnicamente, estava ali competindo, chegando em final de estadual, conquistando 4 pontos contra Botafogo e Sport, mesmo sem jogar bem nas 2 primeiras rodadas. A gente sabia, pela competência que a comissão já mostrou, pela qualidade do elenco, pela memória vitoriosa dos últimos anos, que uma hora a tendência era encaixar. Então, assim, muita gente, tá passando pano pro Palmeiras, pro Flamengo. Não é isso, é saber que são times que tem que ter um olhar diferente, que a gente sabe que quando encaixa, e a probabilidade de encaixar era muito grande, ia chegar no estágio de hoje. E tem outra coisa, Zé, que, assim, que eu acho que é importante. 5 vitórias seguidas, cara. 5 vitórias seguidas. Essa comparação ela vai surgir várias vezes ao longo da temporada. O Palmeiras não vai jogar igual o Flamengo e o Flamengo não vai jogar igual o Palmeiras. São treinadores que veem o futebol de forma diferente. Que bom, aliás, né? Que bom. Ótimo. Que bom, ótimo. Né? Exatamente. A gente tem um campeonato com equipes que podem ser igualmente competitivas, dominantes e campeãs. Com ideias de jogo diferentes. Com ideias diferentes. E aí a gente vai ter que observar se a ideia está sendo bem executada ou mal executada. Porque, assim, como é que eu vou chegar e vou falar que o jeito que o Abel monta o Palmeiras é errado, gente? Um trabalho vencedor desse. Potencializando tantos jogadores, ganhando tanta coisa. O maior treinador da história do clube é o Abel. E um clube que tem vários caras que são gigantes treinando a equipe. Pode até, eventualmente, não gostar, não é, mas assim, dizer que é ruim. Porque isso vai negacionismo, surgir. né? Isso vai surgir. Ao longo do ano a gente vai ouvir gente falando: mas o Palmeiras não joga igual o Flamengo. Não vai jogar igual o Flamengo. Assim como o Flamengo não vai fazer algumas coisas que o Palmeiras faz pela característica dos jogadores. Deixa eu mudar essa imagem do pênalti. Porque, assim, o Internacional jogou bem ontem também. Sim. Né? O jogo foi muito no detalhe. Estava com desfalques importantes o Inter. Principalmente o melhor 1 versus 1 que o Inter tem, que é o Wesley. É isso aí. A falta do Wesley faz uma diferença enorme para o jogo do Inter. O jogo do Inter, que tem uma ótima saída de bola e tal, mas, por exemplo, você tem o Valência na frente, que por muitas vezes eu esperava ele um pouco mais de mobilidade. Falta um atacante que dê mais de mobilidade pro Inter na frente. Essa mobilidade, quem tinha é o Wesley. Então, sem o Wesley, o Inter, assim, tá faltando um cara que seja mais móvel na frente. Realmente perde muito. Você achou pênalti, Felipe? Achei pênalti também. Carboneiro. Coutinho achou pênalti, Felipe achou pênalti, você achou pênalti demais. Foi imprudente, a jogada que... Ele encostou nele, já vi pênalti. Você vê que o pé ele tá acima do ombro, né? Numa situação que... Nós temos 2 jogadas aí de 2 jogos, depois a gente vai falar do Fluminense. A do Fluminense também eu achei que foi pênalti, Martínez no Fluminense. Não sei por qual foi o critério, se foi fora da área ou não. Se foi dentro da área, é pênalti, claro. Né? E essa, pra mim, foi pênalti também, e um pênalti importante, né? Se o VAR chama, né? O jogo mudava completamente. O lance foi revisto, como vocês viram, e optaram pelo não pênalti. Mas você vê, por exemplo, é o Fernando que está disputando É o essa Fernando, isso. Outros jogadores numa situação como essa, Felipe, gritaram que todo o estádio ia mergulhar. O cara já está com uma mentalidade diferente. Exato. Entendeu? Quase 15 anos na Europa, mestre. É isso. Mas eu tenho uma pergunta, porque é o seguinte... Eu já vi várias vezes jogos, inclusive joguei, e os comentários são assim... Quando o cara cai no chão, mas não era pra cair. Mas se não cai, aí não dá pênalti. Eu acho que não tem que cair quando não é nada, né? Mas sentir o contato, realmente tem que cair, pô. Porque pra valorizar, né? Cai, grita, porque de fato isso aí faz com que o juiz... Uma coisa é simulação. Né? Uma coisa é simulação, outra coisa. Agora, se encostou, tem que cair, não tem jeito. Se ele cai, acho que... Eu acho que se ele... Como muitos fazem, né? Dos atores. E não era uma ação de ator, não. Ali realmente você exatamente. Só que ele ainda está com a mentalidade europeia, que não é qualquer coisinha que vai se jogar, entendeu? Se ele se joga, ia ter uma outra conotação, até mesmo pro próprio VAR. Só discordo do Abel quando ele diz que o time é o mesmo da final do Paulista. O futebol não é o mesmo. O Palmeiras não jogou nada no Campeonato Paulista como um todo, inclusive nos 2 jogos da decisão e na semi contra o São Paulo jogou muito pouco. E tá jogando muito bem agora, o time evoluiu. Assim, pra mim não tem nenhum problema em admitir, pelo contrário, é mérito do treinador, que o time encaixou, evoluiu, o Estevão tá com outro posicionamento. Eu tô vendo um time muito melhor do que nas decisões tem uma coisa legal de citar aí, estadual. O Veiga tá fora do time, né? Exato, e aí o Estevão foi jogar mais centralizado, Felipe entrou bem na direita, o time é outro, tá jogando outro futebol. Essa é outra virtude, ele tá recuperando o Felipe Anderson.
Sim. Felipe Anderson é um jogador que pode fazer diferença, que ainda não é aquele Felipe que a gente viu na Laje durante 8, 9 anos. Sim. Entendeu? E esse é um jogador que realmente pode fazer diferença. E qual o problema de admitir que o time não estava bem na final do estadual? O time evoluiu. Mas essa é uma dificuldade que ele tem, dele, né? Essa é uma dificuldade que ele tem de dizer, pô, eu errei, eu vacilei. Não vai dizer. Porque Normal. se não disse nesses 6 anos que até hoje a gente está aqui, não vai ser agora que ele vai dizer. O Abel é muito bom para ter esse orgulho. Para preparar o time. Eu acho que o Abel, assim, vamos lá. Eu acho que o Abel Você é muito trabalhou bom com ele, né? Eu acho que o Abel é muito bom para ter esse orgulho bobo. É um orgulho pequeno demais. Seguinte, fomos mal e acabou. E hoje nós estamos melhor. Acabou, tá tranquilo, pô. Evolução. Exatamente. Eu acho que não deve, em situações, até mesmo o Felipe Luiz, não, porque eu errei, não precisa puxar toda a culpa, divide. Mas assume um dia que a coisa não andou. Isso é normal para todo mundo. Qual foi o dia que o Ancelotti não vacilou? O Guardiola tá vendo isso agora. O Guardiola, inclusive, se trata nessa temporada como se fosse o pior treinador do mundo nessa temporada. Já viu outro dia? Cara, eu acho que foi o Fred Caldeira, desculpa, excelente correspondente da TNT, que perguntou como é que você avalia o seu trabalho na temporada. Ele falou, péssimo. Péssimo. Péssimo, sem defesa. Cara, mas eu acho que esses treinadores eles são reféns do sucesso deles, entendeu? Porque a gente está acostumado a ver esses caras não errarem, a fazer os times jogarem bem, a conquistarem tudo isso. Aí quando pega um ano que a coisa, acho que não sei, talvez, aí o cara começa nesse... Cara, é o Felipe Melo mandando papo aí a respeito do time do Palmeiras, do time do Abel Ferreira, ganhando mais um jogo. São 5 vitórias consecutivas, hein? Eu tô animado, hein? Muita gente se animou muito aí agora. Não é de graça, né? Você vê o verdinho ali nas últimas 5 partidas. É claro que tem 2 ali pela Conmebol Libertadores, mas é bom demais, até porque Libertadores 100%, né? Diga-se de passagem. É o que eu falei com vocês. A gente pedindo cabeça de Abel, eu falei, calma, vocês estão nervosos. Isso aconteceu antes já, Abel deu a volta por cima. Isso acontece direto. Todo time passa por esses problemas aí. O Ancelotti lá, o time dele caiu na Champions League, caiu pro Arsenal. E aí? Arsenal nunca ganhou Champions. Real Madrid, 15 Champions, caiu pro Arsenal. Como é que faz? Não dá pra ganhar todas. Uma hora ou outra vai dar ruim. Deixe o seu comentário aí, não esqueça também de dar um positivo para cima. É simples, só clicar nesse positivo para cima, manda seu like aí e eu te vejo no próximo vídeo. Avante, palestra!